Vivi 23 anos num dos piores pecados que um ser humano, que um homem, que uma mulher pode ter. Pornografia e masturbação. Pornografia é isso. Você já viu sobre isso? Não existe pecado pequeno, pecado grande, pecado maior, pecado... Não existe. O que existe são pecados. Só que os pecados, cada um tem uma consequência. Se você roubar, você tem uma consequência, pode ir preso. Se você fazer alguma coisa, você tem uma consequência, qualquer pecado. E esse pecado, que é um pecado ardiloso, é um pecado silencioso, que o homem e a mulher geralmente fazem, acontecem. Esse é um dos piores pecados. Por que eu falo que é o pior pecado? Porque é um pecado silencioso, onde ninguém mais sabe. Se você for fazer um assalto e for pego em flagrante, você está fazendo na frente de um monte de gente e você está ali executando esse ato para poder simplesmente obter vantagem. Só que nesse pecado não, nesse pecado de pornografia, de masturbação, é um pecado silencioso, onde você quer satisfazer o seu prazer da sua carne sozinho. Só que muitas das vezes você não sabe, você homem, você mulher, por que as coisas na sua vida dão tão errado. Por que as coisas na sua vida começam a fazer alguma coisa certa e começam a dar errado. Isso são brechas. E brechas eu vou tratar com vocês aqui no decorrer desse vídeo. O que são brechas e como a gente evita as brechas e qual que é a consequência dessas brechas. Essa é a pior parte, a consequência desse pecado. Esse pecado, muitas das vezes, feito isoladamente pelo homem, eu vou falar pelo homem pelo meu caso, mas esse pecado, ele pega a mulher, ele pega homem, ele não importa idade, ele pode ser idoso, ele pode ser uma criança, mas é um pecado ardiloso, da onde a gente abre brechas para o mundo espiritual, para o demônio utilizar da nossa vida, para dar brechas para as coisas dar errado dentro de casa. Você, homem, como sacerdote, como pai de família, você abre brecha para as coisas dar errado entre seus filhos, entre as suas esposas. E uma das coisas que a gente mais tem que aprender hoje, principalmente o homem, como sacerdote do seu lar, como provedor da sua casa, como cara, pai de família, como responsável pelo lar, como o cara que traz o sustento, o alimento, e como o cara que pastoreia a sua família, que direciona o norte dela, ele precisa saber que esse pecado é um dos pecados piores que tem, porque ele é silencioso. Algumas vezes, ou todas as vezes, a maioria dos casais que tem esse tipo de pecado, que já são casados, esse pecado, alguma parte, alguma porcentagem, ele é escondido, que nem mesmo a esposa sabe, ou vice-versa. Ele fica escondido, fica aflito, e ele vai lá e executa. E o pior de tudo, esse pecado, ele pode ser exercido em qualquer momento, não precisa ser exercido só na casa, não precisa ser exercido só no lar dele. Esse pecado, ele pode ser exercido dentro do trabalho, ele pode ser exercido dentro de uma estação de metrô, dentro de um terminal, dentro de um consultório médico, você na fila de espera. Por quê? Porque a carne, ela fala mais alto. E a gente está aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, para tentar não satisfazer os desejos da carne. A maioria das pessoas acham que a gente está aqui para satisfazer os nossos desejos, o desejo da carne. Você sabe o que é satisfazer os desejos da carne? É você querendo comer um churrasco e você te dá uma vontade de comer picanha. E você vai lá no mercado e compra. Você está satisfazendo um desejo, um ego seu, um desejo da sua carne de comer aquele pedaço de carne, muitas das vezes mal passado ou bem passado, do jeito que você gosta. Só que tem um problema aí. Isso não é pecado, mas você satisfazer o desejo da sua carne com cobiça, com pornografia, com masturbação, com fazendo coisas erradas, esse é um desejo pecaminoso que leva você a abrir brechas para o demônio atuar dentro da sua vida e na sua casa. Você não sabe às vezes porque a vida não prospera. Eu ouço às vezes de alguns casais, de alguns homens, eu já ouvi uma certa frase assim: eu faço tudo certo, mas as coisas dão errado. Na hora que eu junto um dinheiro, as coisas acontecem de eu ter que comprar alguma coisa, de eu ter que pagar, ou um filho fica doente, eu tenho que gastar com remédio, e eu não sei por que acontece. Parece que a vida não prospera. As pessoas falam dessa forma. E às vezes eu falo assim: e as brechas, como que estão? Quais são as brechas da sua vida? Isso é uma brecha que eu estou relutando, que o Espírito pediu para mim falar hoje para vocês. É uma brecha que a gente luta todos os dias, é contra o desejo da carne, é contra o desejo de se satisfazer. Porque algumas pessoas executam o pecado, esse tipo de pecado, pior ainda do que somente pornografia e masturbação. Quantos homens acham que é normal sair
das suas casas, num final de semana, numa tarde ou numa manhã, num horário de serviço, e encontrar outras pessoas, outras mulheres, de irem no prostíbulo se satisfazer os desejos da carne. E toda vez que um homem ou uma mulher cai nesse pecado, que é o pecado da traição, que é o pecado de onde você vai fazer coisa errada, sendo que você tem uma aliança, um compromisso com seu esposo ou com sua esposa, você está adquirindo e abrindo brechas e adquirindo coisas ruins para dentro do seu lar. Toda vez que você se deita com uma pessoa do qual você não é aliançada, você, querendo ou não, você pega, além de poder contrair doenças, você pode contrair também o campo espiritual negativo dessa pessoa. Já pensou o homem que vai num prostíbulo, o cara vai lá e executa um ato, e nesse ato aquela mulher se deita com vários outros homens e ela tem os seus próprios demônios ali, o seu campo espiritual fechado, e essa energia, essa vibração ruim você leva para dentro da sua casa, e aí começa as coisas darem errado, começa a sua família a ter discussões todos os dias, começa a sua família a desmoronar e você não sabe por quê. Sabe o que é o interessante? É que alguns homens foram criados dessa forma e acham que isso é normal. Pornografia, masturbação, é normal ele falar sobre qualquer outro tipo de coisa, sobre traição, que é normal ter 2, 3 mulheres, que é normal ser casado e ter outra mulher, que a mulher também é normal ela ter outros caras, outro relacionamento. Quantas mulheres não têm relacionamento, tem um relacionamento dentro de casa e tem um amante no serviço? E acha que isso é normal, e depois não sabe por que as coisas estão dando errada dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Então eu convido você hoje a refletir um pouco mais sobre o que você vem fazendo, porque eu vivi mais de 23 anos e quem me acordou sobre isso foi o Espírito Santo de Deus, que é só Ele para poder interagir na vida da gente. Ninguém nunca veio me falar com tamanha responsabilidade que isso era um pecado e que isso estava abrindo brechas no meu casamento. Mas eu sei que não é fácil parar, eu sei que não é fácil a gente ter o desejo da carne, mas eu utilizei de uma estratégia do qual deu certo para mim, e eu fiquei com meus desejos da carne não mais aflorados, sabe? A gente pedindo a presença do Espírito Santo, e não só para esse pecado, porque eu tive vários outros pecados, e eu sou pecador. Nós todos somos, né? Quando a gente nasce aqui, por causa das nossas descendências lá da Bíblia, a gente já nasce em pecado, né? Por culpa de Adão e Eva, que comeu o fruto proibido, e ali veio naquela geração toda, nós acordamos, nascemos e somos pecadores. E o que a gente precisa fazer? É só pedir perdão, e vamos ser perdoados, porque Jesus Cristo já morreu para pagar os nossos pecados. Então o que a gente precisa fazer? Eu, no meu caso, utilizei de fazer jejum, utilizei de fazer oração, utilizei de pedir para Ele tirar essa vontade louca que eu tinha de poder assistir, de ver vídeos. Eu era um tipo de pessoa que, se deixasse, eu mandava no grupo de WhatsApp há anos atrás mais de 100 vídeos de uma vez. Eu era o tipo de pessoa que selecionava aqueles vídeos e escolhia, se chegasse 100, eu assistia os 100 e fazia questão de colocar numa pastinha os melhores, aquelas pessoas que estavam ali, que na minha cabeça faziam sucesso, quando na verdade o sucesso estava dentro de casa. Às vezes o que você está procurando na sua mulher nada mais é do que coisas do inimigo na sua cabeça, porque o que você tem que procurar de verdade na sua companheira, que às vezes é mãe de família aí, já teve 2, 3 filhos, já ficou um pouquinho gordinha, já ficou um pouquinho caída, já ficou um pouquinho daquele jeito, mas ela é a parceira que está do seu lado, é a parceira que está do seu lado junto contigo nos momentos ruins, no momento bom, e você simplesmente fala: acabou o desejo sexual pela minha esposa, ou vice-versa, o meu marido engordou, o meu marido agora não quer saber mais de nada, eu não sinto mais atração por ele, e aí você começa a ver outros, começa a ouvir elogios dentro de casa, começa a partir pro celular, começa a ouvir elogios fora de casa, começa a partir pro celular, nas conversinhas, onde não deve existir nenhum segredo entre os casais, dentro de celular, dentro de tudo. Porque o homem que quer ser fiel, o homem que é fiel, quando ele começa a fazer as coisas de verdade, querer sair desse lado, dessa vida, ele simplesmente tem duas opções. Ou ele continua nesse mundo, ou ele vai para outro mundo. E ele começa a fazer as coisas não para a esposa dele, mas ele começa a fazer as coisas para Deus. E quando se começa a fazer as coisas para Deus, qualquer falha que a gente tem em qualquer lugar, em qualquer banheiro, com uma trava fechada, achando que não tem ninguém olhando, você está fazendo para Deus, e você fala: ele está vendo.
E Deus, retira de mim esse pecado. E foi assim que eu venci. Jejum, oração e executando os pecados da minha carne. Eu comecei fazendo um jejum de 24 horas, não fez efeito, porque eu queria debilitar o jejum. A gente faz para isso. Eu tenho uma série no meu YouTube falando assim, sobre jejum e o que é o jejum, como que funciona e como que se faz. Tá? Seu jejum, suas regras, eu falo sobre isso lá. E assim, no jejum a gente consegue eliminar os desejos da carne, porque tem que saber assim, no meu corpo, quem que manda no meu corpo? Sou eu ou são os desejos da carne? Quem manda no meu corpo? Sou eu? Se sou eu não quero fazer mais isso porque eu sei que é pecado e porque eu sei que vai abrir brecha para minha casa. Daqui a pouco o meu filho começa a mentir, o meu filho começa a ter boca porca, o meu filho começa a fazer as coisas, minha filha começa isso, começa aquilo, eu começo a brigar com a minha esposa. E hoje eu sei as consequências disso, as consequências no mundo espiritual. E o inimigo, o demoninho que está atrás de você, falando, vai lá, vai no banheiro do serviço mesmo, é rapidão, é coisa que você faz. Esse demoninho, ele começa a te tirar do sério, e principalmente quando você quer largar ele começa a te atentar, colocando pessoas na sua frente, colocando vídeos na sua frente, aonde quando você quer se esquivar, quando você quer sair fora, ele vai trabalhar, igual naquela série do Brasil Paralelo que tem, né? Que tem lá a Oficina do Diabo. Aquela série demonstra como o Satanás e o inimigo faz para quando você quer sair de um pecado. Ele vai falar, ué, você viveu preso a vida inteira nessa pornografia, nessa masturbação, por que você vai sair agora? Porque toda vez que você faz isso, você está abrindo brecha. Eu tenho certeza que você já ouviu que quando o casal discute e dorme brigado, você já deve ter ouvido que o demônio fica fumando charuto no meio da cama, onde você fica deitado para um lado e ela deitado para o outro. Várias pessoas já ouviram esse termo e na verdade isso é real. Ali você abre uma brecha, ele fica te cutucando, cutuca ela para vocês brigarem e fica feliz, fala, meu trabalho de hoje foi concreto. Por quê? Porque eles já estão brigados e essa é a ideia. Porque o que o demônio mais ataca hoje são os casais, mas dos casais ele ataca o homem. Por quê? Porque o homem é o cabeça da casa. Ele sabe o poder que o homem tem dentro da sua casa. Então esses pecados, a maioria das vezes, é no homem. Pornografia, masturbação. E aí o cara vai e algumas vezes ele nem conta. No meu caso, que eu já tive, até a minha esposa sabia disso, entende? Então assim, tem outras pessoas que nem a esposa sabe, nem sonha. Porque ela não concorda às vezes e não gosta. E aí o cara faz escondido. É como se fosse na adolescência. Aquele negócio que você fala pra sua filha ou pro seu filho, não vai em tal lugar. E eles vão lá e fazem. Aquele quando você proíbe, aí que ele vai lá e faz. Então, no casamento acontece isso também. E principalmente também para quem é solteiro. Ah, eu me lembro da minha época de solteiro. Isso era constantemente. É um pecado que era todos os dias. Se a gente multiplicar esses 23 anos que eu fiquei nesse pecado, a gente consegue ter uma média. Se a gente colocar uma média por hora e por dia. E quantas vezes por dia. E como que era bom. Como que era viciante. Como que era, sabe? É uma coisa assim que, tipo... O que eu ganhei com isso? Se eu soubesse antes que eu estava abrindo brecha para o inimigo e que eu iria ser mais feliz se eu tivesse parado com isso antes, se eu tivesse feito um esforço, se eu tivesse assumido assim, igual eu estou assumindo para vocês, assumir para minha esposa, assumir para as pessoas próximas, assumir que isso é um pecado ardiloso, que é complicado, que traz o demônio para dentro de casa, que atrapalha a vida da gente como casal, atrapalha os nossos filhos, atrapalha a nossa prosperidade, atrapalha os seus resultados, atrapalha nos seus novos projetos, atrapalha nas pessoas que você ainda vai conhecer, porque você está mexendo com o mundo espiritual. É como se você andasse e você tem uma áurea assim. A sua áurea pode ter vários positivos, você pode ser uma pessoa positiva e ter luz, só que você começa a andar só com as pessoas das trevas, e essas trevas ela começa a pôr uma nuvem negra e luz negra e vai apagando aquela luz e vai ficando escuro, assim como está esse vídeo aqui, vai ficando escuro, porque o pecado ele é assim. Então saiba você que um dos piores pecados do homem é a pornografia e a masturbação. E eu deixo um recado para você aqui. Se você executa esse ato, se você ainda faz isso, se você está nessa na sua vida, olha só, casse um jeito de sair fora. Peça ajuda, assuma isso publicamente, conte para o seu cônjuge, peça ajuda a ele, assim como eu fiz. E eu já cheguei em momentos, falei, vou me libertar, vou sair disso, mas meu amor, eu preciso da sua ajuda, não é fácil. Assim como eu já me libertei do vício, do álcool, da cerveja, as coisas elas não são fáceis, não são feitas do dia para a noite, sabe por quê? Porque você passou, foi 23 anos fazendo isso, todos os dias, Você acha que do dia para a noite as coisas vão acontecer? Você já viu um drogado? Quando ele vai para uma clínica de reabilitação, e ele sai e ele fica agoniado para usar a maconha, a cocaína, o crack.
ele fica agoniado. E aí chega um dia que pode ter, se ele não tiver consciência daquilo, se ele não tiver a mente preparada, ele vai estar num ambiente propício àquilo, ele vai estar sozinho, ele vai estar num lugar, ele vai falar, vai acontecer uma estiga e ele vai querer usar de novo. Então você que ainda não saiu desse pecado, na pornografia, masturbação, eu te dou esse conselho: procura ajuda. Não seja o cara estigado, não seja aquele cara que tem vontade. Fala com o seu cônjuge. Se você é solteiro, conversa com os amigos. Mesmo com seus amigos, olha, se você falar para o seu amigo que você está nesse pecado de pornografia e masturbação e o seu amigo rir de você e começar a fazer chacota, saiba que você está do lado das pessoas erradas. E que esse amigo, muitas das vezes, não era para ser seu amigo. Porque o amigo de verdade vai concordar com você e vai falar assim, é verdade. Mas como eu disse, não é fácil para ninguém. E às vezes o seu amigo também está e fala assim, vamos junto nessa. Porque eu conheço uma pessoa que já chegou em mim e falou assim, cara, eu vi você falando sobre pornografia e masturbação e eu tenho que te confessar, eu estou nesse pecado. E eu falei assim para ele, então vamos fazer um combinado? Eu te ajudo e você me ajuda. O dia que acontecer comigo, eu vou te ligar e vou confessar para você, falar, cara, aconteceu, eu falhei, eu fiz errado, eu me masturbei de novo, eu assisti filmes pornô de novo, e você faça a mesma coisa. Só que uma coisa vamos combinar, a pessoa que mais precisa saber disso é a sua esposa. Chega em casa e conta pra ela, fala com ela, porque é assim, às vezes as coisas vão ficar difícil pra você, mas você indo com alguém, pedindo ajuda a alguém, conversando com alguém, vai ficar mais fácil de você se livrar e se libertar disso. E você vai ver como vai mudar as coisas na sua vida, do qual você começa um projeto, dá errado, do qual você faz alguma coisa, dá errado. Porque é muito importante você viver a aliança do seu casamento. E na aliança do seu casamento, eu não estou falando aliança de dedo, porque quando você casa, você tem uma aliança com Deus sobre a sua esposa. E muitas das vezes o seu casamento ele vai resistir, não é por causa da sua esposa que te passou raiva ou do seu marido, ele vai resistir por conta da sua aliança com Deus. Porque as coisas que você faz aqui na terra hoje tem que ser direta para ele e não só para sua esposa. Porque quando você tratar ela como se fosse tratamento de Deus, você vai ver que as coisas melhoram. Quando você fazer as suas coisas e colocar os planos, os objetivos como se fosse para Deus, as coisas melhoram. Mas é muito fácil ouvir, eu tenho certeza que você já ouviu, trabalhe como se fosse para Deus. Mas a gente executar não é tão fácil. Mas não é impossível. Mas você pode mais. Eu já estou liberto há alguns anos e eu falo para você, é uma coisa que aos tempos vai tirando da nossa mente, vai tirando a nossa vontade, vai tirando a nossa saciedade. E aí você pode chegar a fazer um vídeo desse e falar assim, eu estou liberto desse resultado aqui, desse pecado, desse outro. Eu já me libertei de várias outras coisas, sabe? Agora eu estou me libertando sobre as palavras que não agregam em nada na vida dos outros. Para que você jogar palavras ao vento do qual vai só denigrir a imagem de outras pessoas? Então você pega essas palavras e guarda para você. Aí eu falo assim hoje, essa conversa edifica? Ela tem um ato de edificação? Tem. Então vamos jogar ela para fora. Agora não tem, não vai edificar ninguém, só vai falar conversa fiada, é uma fofoca. Vamos jogar ela para dentro. Evita esse tipo de assunto. É um desabafo. Conversa com quem você tem que desabafar. Se você for um casal, desabafa com seu marido, desabafa com a sua esposa. E se você sentir que a sua esposa não é seu amigo, que seu esposo não é seu amigo, para e repensa, olha na frente do espelho e fala assim, tem alguma coisa errada comigo e com ela. Vamos sentar e vamos alinhar. Porque o melhor amigo que você pode ter hoje é a sua esposa. O melhor amigo e amiga que você pode ter é o seu cônjuge que está junto com você. Ele pode chegar e você abrir o coração para ele. Sabe por quê? Porque vocês estão predestinados, seu cônjuge, a trilhar toda essa trajetória juntos. Vocês estão predestinados. E não tem pessoa. Se vocês forem realmente um casal, um do outro, uma só carne, é a mesma coisa que você estar conversando na frente do espelho. É isso que significa uma só carne. E assim, a mulher ela tem um poder imenso de dar conselhos e de ter um sexto sentido sobre as coisas. Então por que não o homem conversar com ela? Se você acha que sua esposa, assim como eu já achei há alguns anos da minha vida, que eu não tinha que conversar certos assuntos com ela, porque ela não sabe, não tem entendimento, eu estava completamente errado. E você precisa. E se você faz esse pecado libertinoso e você ainda não abriu o coração, abre para ela, peça ajuda. Porque lá em Coríntios está escrito lá que o corpo da mulher é do homem e que o corpo do homem é da mulher. E que não se pode recusar nenhum o outro no momento de um ato de fazer o sexo, de fazer o amor. A mulher não pode jamais recusar o homem, nem o homem a mulher, desde que não esteja naqueles dias ou alguma coisa desse tipo.
Ah, eu tô com dor de cabeça. Não, isso aí não existe. Perante a Bíblia, vocês têm que jogar e tem que fazer acontecer. Só que não adianta o homem chegar dando pedrada o dia inteiro e de noite o homem quer... Não vai. Então você tem que saber tratar também a sua esposa, porque senão ela vai chegar de noite e vai falar, tô com dor de cabeça. E é isso. Fechou? Um abraço pra vocês. E se esse vídeo contribuiu pra você aqui, deixa o seu comentário e fala pra mim o que você achou. E fala pra mim o que você faz de diferente ou quer fazer de diferente, ou um pecado que você já se libertou. Escreve aí pra nós, deixa no comentário. Um abraço e falou, valeu, até a próxima. Eu sou Anderson Viana.